Então, meu nome é Olivier Toni, eu sou músico, sou o que a gente chama de maestro, eu não gosto muito desse nome, fui professor da USP durante 26 anos, regente de orquestra, professor de composição, e, enfim, professor também do Departamento de Música da ECA USP, desde 1970. Porque minha mãe insistiu muito que, fora a música, eu deveria fazer outra profissão, alguma outra coisa. Ela tinha um pouco de medo que eu fosse apenas músico, e na realidade eu entrei para a Faculdade de Filosofia. Um professor muito amigo meu da biologia, o professor Erasmo Mendes, me falou: Toni, será que a Orquestra de Câmara de São Paulo faria um concerto em Ribeirão Preto para o encerramento da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência? Então, lá em Ribeirão Preto, eu vendo a animação e todos falando de música, aí eu perguntei, por que a USP não tem cursos de música, de artes plásticas, de teatro? É uma vergonha. Eu falei: vocês vão me desculpar. Ninguém abriu a boca. E os estrangeiros acharam estranho, mas todos diziam que também no país deles não era comum. Eu falei: por que a gente não faz um memorial endereçado ao quem comanda? Todo mundo dizia deve ser o reitor, explicando a ele que há necessidade de se fazer isso, já que nos estatutos de 1936, se não me engano, da USP, havia a ideia de ter um Instituto de Artes, que nunca funcionou. Eu não assinei em primeiro lugar porque achei um pouco deselegante. Eu pedi para um amigo meu, morreu faz tempo, um excelente músico, o Roberto Joreberto. O Roberto também falou: Toni, você não vai conseguir nada na Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo não quer saber de nada com artes. Desista, mas eu assino. Falei: então assina, porque eu não quero assinar em primeiro lugar, assinei em segundo lugar. E aí, perambulei por toda a universidade, pegando os chefes de departamento, os artistas, peguei gente conhecida, regentes internacionais que estiveram no Teatro Municipal, eu tocava lá. Eu peguei, por exemplo, o General Music Director Karl Böhm, que era o diretor musical e regente da Orquestra Filarmônica de Viena, que esteve em São Paulo aqueles dias. Eu falei com o Rui Mesquita, fui lá no estado de São Paulo, falei: Rui, olha aqui o que eu tenho aqui. Ele falou: ih, meu Deus, Toni, música lá na USP? Aí ele contou, tudo é verdade, a família dele foi influente aqui para começar a USP. Sem dúvida nenhuma, a USP teve um apoio muito grande do jornal Estado de São Paulo, quando ela começou em 36 por aí. E ele falou: eu vou fazer isso aqui, vou falar com meu pai. O pai dele não estava lá, ele assinou. Nós fomos, eu, Erasmo e um professor de piano que depois foi para Brasília, morreu já. O reitor nos recebeu bastante bem. Um pouco, vamos dizer, formalmente. E aí o Erasmo disse: nós estamos aqui por uma razão que o senhor e eu vamos nos orgulhar muito, nós que estamos aqui na universidade. Ele disse: o que é? Foi o que é mesmo, Erasmo? É a música, as artes. E nós não temos isso aqui na universidade, não temos, professor. E foi uma discussão interessante sobre não haver artes aqui. E ele estava assim, muito simpático ouvindo a conversa. E folheou todo o memorial. Quando ele viu, isso eu faço questão de dizer, é evidente que eu talvez não tivesse tido o sucesso que eu tive. Mas quando ele viu a assinatura do Dr. Rui Mesquita, que o jornal Estado de São Paulo esteve muito, todo mundo sabe, esteve muito próximo, ajudou muito, apoiou o golpe de uma certa forma, lamentei muito isso. Quando ele viu que o Rui assinou, ele exultou. Doutor Rui, e aí falou que aí ele abriu a boca, falou que o filho estudava música e papapá, e fiquei muito tempo lá. Naquela época tinha um colega que lia o Diário Oficial todo dia, não sei porquê. Então ele me disse: Toni, eu vi seu nome no Diário Oficial. E lá estava a portaria do professor, do reitor, muito bonita.
das razões todas, ele copiou um pouco do Memorial do Erasmo Mendes, as razões pelas quais é necessário se fazer as artes na universidade. Foi muito bonito. O Erasmo me liga no dia seguinte e falou: Tony, eu sei disso, mas vamos deixar isso para lá? Eu vou dizer o que é verdade, né? Estou aqui para isso. Tony, a Escola de Comunicações Culturais está mal vista na Universidade de São Paulo porque é uma portaria do reitor. Foi inventado isso. Coisas, entende, um pouco domésticas. Invenções ali. E ninguém está gostando disso na universidade. Mas ninguém pode reclamar. Então a escola não estava bem vista. E o Erasmo estava sentindo isso, que era uma pena as artes virem para a Escola de Comunicações Culturais, que seria a única coisa possível de pôr as artes dentro da escola. Para não fazer, seria extremamente complicado em compreender, eu entendi tudo. Fazer naquele momento novos departamentos, novas construções que não tinham. Tinha que acontecer tudo isso em algum lugar já pronto. E o Erasmo disse: mas meu Deus do céu, na Escola de Comunicações Culturais, não. Por as artes lá. Quando ele me disse isso numa telefonada, eu fiquei muito triste, porque eu não estava entendendo muito bem. Hoje eu entendo. O professor Ferri me chamou, falou: Tony, eu quero o seu currículo detalhado, porque você vai começar o curso de música aqui na universidade. Eu falei: eu não estou contando papo, porque eu não tenho idade para contar papo. A gente conta papo até os 25 anos, depois é a hora da gente começar a ter juízo. Podia reduzir um pouco, mas deixa para lá, para até os 25 anos. Mas eu falei: mas eu, professor, eu sei que eu trabalhei tudo isso aqui, eu me entusiasmei com isso. Me encantei de saber que vai ter artes na USP. Imagina, sempre pensei tanto nisso. Nunca ver os músicos da universidade. Mas não pensei em vir para cá, professor. Tony, eu propus, na reunião do Conselho Universitário, o seu nome, por unanimidade, todos disseram: é você que tem que dar a primeira aula no departamento de música. Eu falei: professor, eu vou dar aula de quê? Na realidade, era a minha pergunta: de quê? De fagote, não, ninguém vai ter a primeira aula da USP de fagote. De quê? De composição, também não veria razão. Do quê? Então ele falou: você vai dar aula de estilos musicais. O que é isso, professor? Isso aqui é uma coisa, você está entendendo? São coisas que geralmente se inventam para arrumar emprego para as pessoas. E eu acho que ele fez isso, de uma certa forma também, para me pôr aqui. Eu falei: mas professor, não sei o que é isso, mas Tony, você se vire, porque todos me perguntaram no conselho do quê? É coisa de um pouco de desconhecimento, né? Perguntaram: vai dar aula do quê? Claro, ele disse: ele vai dar aula de estilos musicais. Eu estou todo mundo... Aí eu falei: bom, agora eu que tenho que me virar. Ele falou: Tony, se eu não inventasse um nome qualquer, não ia sair nada, Tony. Eu falei: bem, agora eu entendo. Aí ele era muito esperto, mais do que eu, o professor Ferri. Mas nós dois sempre fomos espertos com a elegância e com a dignidade. Então, eu entreguei o currículo para ele, e ele me disse: olha, o teu curso começa tal dia, a tal hora, me deu do horário, e papapá. Eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer agora? E eu não sabia o que eu vou fazer com estilos musicais, porque tinha um livro de chamada escrito Estilos Musicais. Eu tinha uma responsabilidade de inventar alguma coisa, mas eu inventei. E quem que eu tive na primeira aula? A Carol Gubernikoff, que hoje é professora titular da Unirio, grande professora de harmonia. As outras três moças, não me lembro o nome, mas quem era o outro aluno que eu tive? Nada mais, nada menos que o cartunista Laerte, que agora se veste de mulher. Foi um ótimo aluno, ótimo.
e desenhava todas as coisas que aconteciam, a cara dos professores, dos alunos, que era de morrer de rir. Quando nós brigávamos com ele, ele enfiava embaixo da porta, entendeu? Piada comigo, com o Vili que eu levei para lá depois, entendeu? Era muito engraçado ver o que o Laerte pensava de tudo isso. Eu guardei algumas coisas. Mas teve uma coisa estranha em tudo isso, porque a ECA tinha um vestibular com 200 alunos, 200 vagas. E veja que absurdo. Então, os candidatos entravam na ECA e eram aprovados com 200 vagas. E 200 vagas, sabe, hoje eu penso nisso e falo, mas que coisa absurda, né? Com as 200 vagas, eles entrando para cá, veja que relaxada que era a escola. Né? Todo mundo ia escolher o que fazer. Escuta, mas você sem saber escolhe se vai fazer biblioteconomia, cinema, música ou artes plásticas. Você nasce querendo fazer isso. Mas cá entre nós, nascer são os artistas. Porque tem gente que toca Chopin, que toca Mozart, que toca Brahms, com 12, 13 anos. Eu quero saber se existem em outras profissões aqueles que com 12, 13 anos são gênios. Eu falei para o professor Ferri que nós devíamos fazer uma orquestra no departamento de música. É um pouco diferente daquilo que está existindo agora. Ele disse, mas então vamos fazer. Levamos para o professor Miguel Reale, que foi um reitor que ajudou muito o departamento. E ele, uma portaria, oficializou a Orquestra Sinfônica da USP no Departamento de Música da ECA. Aqui. Passaram-se 2 anos. O reitor que seguiu, o professor Reale, tirou a orquestra do Departamento de Música e passou ela para a reitoria. Possivelmente com medo que músicos influenciassem. É isso aí. Que coisa horrível. Que coisa imbecil, meu Deus do céu. A orquestra da USP tem que vir para o Departamento de Música. Isso, a ECA, os responsáveis pela ECA, pelo Departamento de Música, tem que trazer a orquestra para cá. Porque assim, as orquestras, lugar de orquestra era o Departamento de Música, e não em reitorias. Você já imaginou se um professor da Faculdade de Direito fosse o encarregado de tomar conta de 40 avestruzes tiradas do zoológico e postas lá no Largo São Francisco, em vez de ele dar aula de Direito, ele tem que ficar tomando conta das avestruzes. É a mesma coisa que está acontecendo com a orquestra da USP. Eu estou fazendo uma brincadeira, mas é verdade. O professor de Direito Internacional tomar conta de avestruz, ver a hora que ela faz xixi, a hora o que ela come, a hora que ela faz cocô, lá na praça, no Largo São Francisco, que seria de encanto da população e dos alunos, sem dúvida nenhuma. Eu inventei avestruz porque é um bicho muito simpático. Não é? Mas enfim, sem comparação nenhuma. Mas eu acho que as orquestras precisam vir para cá. Eu acho que as artes devem situar-se de uma forma que elas estejam independentes. Que não seja diretor das artes uma pessoa de outro departamento. As artes têm que ficar juntas e elas têm que ter um comando que seja de um dos departamentos de artes. Ou da música, ou das artes plásticas, ou do teatro. Quer dizer, os artistas unidos e independentes, financeiramente especialmente. Eu pensei em trazer a paz para a humanidade. Tomara que eu não me engane na associação que eu estou fazendo das artes com a paz. Nem sempre as artes foram muito pacíficas. Os artistas são muito vaidosos, né? Mas eles são pacíficos. E ouvir música é conviver com a paz.